Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Suas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Caríssimos, ao longo desses últimos dias, nós estamos acompanhando na liturgia da Santa Missa trechos da carta aos Hebreus. Concretamente, hoje nós ouvimos a primeira leitura. Irmãos, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e o coração, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções, e não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que nós devemos prestar contas. Que fortes essas palavras! Elas falam do poder que a palavra de Deus tem em nossa vida. Vocês sabem, nós sabemos que a liturgia do Santo Sacrifício da Missa é dividida em 2 grandes partes: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística propriamente dita. Nesse primeiro momento, o nosso olhar, os nossos ouvidos, os nossos sentidos se voltam para a mesa da palavra, aqui para o ambão, onde está o sacerdote agora. No segundo momento, nós nos dirigimos até o altar do sacrifício, onde o Cordeiro de Deus será imolado por amor e para a nossa salvação. Nós estamos, portanto, ainda dentro do primeiro grande momento da Santa Missa, da liturgia da palavra. E a liturgia da palavra e a liturgia eucarística são 2 momentos que estão intimamente relacionados. Aqui, a palavra de Deus, que nós ouvimos e que alimenta e sacia nossa alma, nos prepara para a encarnação do Verbo de Deus no sacrifício do altar. Há um nexo indissolúvel entre a Sagrada Escritura e a Eucaristia.
A palavra de Deus se faz carne no banquete da graça, no mistério eucarístico. A palavra de Deus que ouvimos aqui se faz carne no altar. E nesse momento aqui estão os nossos olhos especialmente voltados à mesa da palavra, onde nós depositamos o lecionário contendo a palavra de Deus escrita, as Sagradas Escrituras. E o núcleo desse momento, o núcleo da liturgia da palavra, assim como toda a liturgia da Santa Missa, vejam, irmãos, isso aqui é muito importante. O núcleo da liturgia da palavra, assim como o núcleo de toda a liturgia da igreja, se encontra não naquilo que o homem faz, mas naquilo que Deus realiza. O mais importante na Santa Missa não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que Deus faz em cada um de nós. Na liturgia da Santa Missa, o mistério de Deus se atualiza e nos alcança. Nós somos tocados pelo céu. Que pena que tão poucos católicos têm esse conhecimento e deixam de viver esse sublime momento da graça. Portanto, meus irmãos, se o núcleo da liturgia é aquilo que Deus faz, não aquilo que o homem faz, o mais importante aqui não é a palavra humana, mas a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Não se trata apenas de uma mera preparação, de um aquecimento para que a gente vá comungar. Mas aqui nesse momento, a graça de Deus já acontece. A liturgia da palavra tem o poder eficaz de transformar a nossa vida por inteiro. O poder da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, o protagonismo aqui nesse momento não é aquilo que o padre faz. Não é nem sequer a homilia do sacerdote, mas a palavra de Deus que foi proclamada. Infelizmente, a palavra proclamada na Santa Missa entra por um ouvido e sai pelo outro. Se a gente perguntasse aqui qual foi a primeira leitura, se o padre não tivesse dito agora, no início da homilia, será que a gente se lembraria de que livro da Sagrada Escritura foi a primeira leitura? Será que a gente se lembra, passados pouquíssimos minutos, qual foi o evangelho que a gente acabou de ouvir? Qual foi o salmo com o qual nós respondemos à leitura? Infelizmente, nós nos dispersamos facilmente, especialmente na liturgia da palavra. E assim como na Eucaristia, a gente usa uma patena para que nenhum fragmento do corpo de Nosso Senhor se perca, assim também na liturgia da palavra, a gente deveria colocar a patena do nosso coração de tal modo, atenta à palavra de Deus, para que nenhuma dessa palavra de vida eterna possa se cair no esquecimento, possa cair em nossa alma e não produzir fruto algum. Essa palavra é viva e eficaz. E vejam, meus irmãos, isso é muito importante. O protagonismo não está na figura do sacerdote, na pregação do sacerdote, mas na força, no poder da palavra de Deus. Infelizmente, nós nos esquecemos disso. Quantas vezes na Santa Missa o protagonismo está na figura do padre? Quantas vezes, irmãos sacerdotes, a gente rouba o protagonismo de Deus quando a gente se coloca como os principais daquela cena. Que triste é um padre que converte o presbitério num palco onde ele mesmo está ali para brilhar. Que pobreza! O padre deveria se anular, se aniquilar, para que só o Senhor aparecesse. Na verdade, para que a gente desse o maior protagonismo ao Senhor Jesus, as nossas homilias deveriam ser mais breves. Aqui a gente acaba abrindo uma concessão, porque afinal nós estamos num acampamento, num retiro, e a gente estende um pouco mais, às vezes até um pouquinho mais, as nossas homilias, para que a gente possa rezar com mais calma, sem pressa, possa mergulhar e aprofundar mais na palavra de Deus, mas não deveria ser assim todos os dias. Isso é algo que o Papa Francisco tem repetido com muita frequência aos sacerdotes, porque no fundo, quando a gente estende demasiadamente as nossas pregações, pode subentender uma ideia de que o padre é o protagonista dessa celebração, e o protagonismo deve ser unicamente do Senhor Jesus. Ele é apenas um transmissor da palavra. Ele está ali unicamente para ajudar os fiéis a aprofundarem no mistério de Deus e nada mais. Ele é apenas um envelope que traz uma carta do céu, mas pode ser descartado, porque não é o mais importante.
O mais importante é o conteúdo dessa carta. E é nesse conteúdo que nós queremos fixar o nosso olhar. Que nós, padres, possamos sempre nos recordar disso, meus irmãos, que a gente se esquece com frequência, né? Falar menos e deixar Deus falar mais. Dar protagonismo às ações da liturgia, a liturgia eucarística, a leitura de Deus bem lida, bem proclamada, e que a gente se aniquile, para que só Ele apareça. Não sei se os irmãos padres aqui têm essa impressão, mas eu agradeço muito a Deus por ser sacerdote, porque entre tantas coisas valiosas, uma delas é a gente não se tornar refém, como vocês estão sendo agora, refém de outro sacerdote. Porque às vezes o povo de Deus sofre. O Papa Francisco dizia esses dias a um grupo de religiosas que às vezes as freiras parecem as vítimas dos padres. Você vai para uma missa e o padre começa a falar e não tem hora para terminar. E pelo amor de Deus, padre, para. Porque às vezes nós tratamos o povo assim como reféns, vão ficar aqui até o fim, vão ter que ouvir. Se querem comungar, vão ouvir até o fim aquilo que eu tenho para dizer. E nem sempre as homilias são tão boas assim, né? E a gente faz um sacrifício e oferece ao Senhor. Espero que esse momento possa ao menos não atrapalhar vocês ao serem introduzidos ainda mais nesse mistério e possa ser realmente um momento de oração em que a graça de Deus possa tocar a nossa alma e nos transformar. Enfim, nós não estamos aqui apenas para denunciar, apontar os erros, mas para acertarmos. O bom profetismo não é aquele que aponta os erros unicamente, mas aquele que edifica. A gente não está aqui para fazer crítica, a gente está aqui para crescer juntos, para edificar. O profeta não é aquele que só sabe criticar, é aquele que apresenta, né, um caminho de edificação. Destruir é muito fácil, propor algo que edifica é difícil. E é isso que nós queremos propor agora. Queremos viver esse momento de um modo diferente. Eu gostaria que eu e você, a partir de agora, fizéssemos um propósito, tendo essa consciência um pouco mais apurada, de que precisamos dar o protagonismo ao Senhor, de que pudéssemos nos colocar em cada missa que a gente participe, realmente diante dessa palavra penetrante que julga os pensamentos e as intenções do coração. Não deixar a liturgia da palavra passar em vão na nossa vida sem produzir frutos, porque seria uma pobreza muito grande, seria desperdiçar o tempo da graça de Deus. Santo Agostinho comentava: tenho medo de que Jesus passe e eu não perceba. Jesus passa em nossa vida e a gente não se dá conta. Isso acontece tantas vezes na liturgia da palavra, em que uma palavra de Deus poderia transformar a nossa vida por inteiro, mas simplesmente não acontece nada, porque a nossa cabeça está em outro lugar. Estamos tão distantes do Senhor. Algo prático que poderia nos ajudar a viver melhor isso, talvez seria o hábito de considerar as leituras da Santa Missa antes de vir para a celebração. Preparar o nosso coração para o santo sacrifício da missa. Ver qual é a primeira leitura, ler com calma o salmo de resposta, a segunda leitura, o evangelho da Santa Missa. Durante a celebração, centrar com todo o nosso coração a nossa atenção às leituras que são proclamadas, considerando quem é que nos está falando. É Deus que nos fala, meus irmãos. Poderemos dizer, imaginemos se Jesus estivesse aqui falando com cada um de nós nesse momento, aquilo que Ele falou com os discípulos, aquilo que Ele falou com os personagens dos evangelhos. Que grande graça, pois Ele está aqui. Nós acreditamos nisso. Aquele mesmo Jesus que falou tantas coisas belas, palavras edificantes, palavras que salvam, esse mesmo Senhor, não outro, está aqui presente em nosso meio, está falando comigo e com você. Que a gente possa ter essa consciência de entender quem é que nos fala na liturgia da palavra. E depois o hábito de ruminar essa palavra no silêncio da nossa oração. Ir para casa e continuar lendo e relendo e deixar com que essa palavra vá produzindo efeitos em cada um de nós, né? Que ela possa ressoar em nossa vida e produzir muitos frutos. Seria tão bom se nós fizéssemos diferente. Vamos fazer esse propósito de viver melhor esse momento da Santa Missa, de sair do acostumamento e deixar que a palavra de Deus nos surpreenda a cada momento, a cada celebração. Vossas palavras, Senhor, são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Nós cremos firmemente nisso. Cantamos com o salmo agora há pouco. Tu tendes, Senhor, palavras de vida eterna.
Vamos nos colocar agora diante dessa palavra e deixar que o seu poder nos transforme. Essa palavra que criou tudo que existe. Sem esse verbo de Deus nada foi feito. Essa palavra que se fez carne no seio puríssimo de Nossa Senhora, que morreu e ressuscitou por nós. Essa palavra que julgará o mundo. No fundo, meus irmãos, como nós ouvimos, é a ela que devemos prestar contas. Muitas vezes nos importa muito mais a opinião alheia, aquilo que pensam de nós, e não o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Os homens não julgarão o mundo. Os homens podem nos criticar, levantar juízos temerários contra nós, mas não são eles que vão nos julgar no fim dos tempos. De nada vale, portanto, preocupar-se tanto com o que pensam de nós, com o que falam de nós, porque isso não é nada. Mas o que eu sou diante dessa palavra cortante, dessa palavra diante de qual toda a nossa verdade, toda a nossa nudez transparece, isso é o que mais importa. Quem eu sou diante de Deus, e não quem eu sou diante dos juízos alheios. Quem eu sou para vós, Senhor? Perguntemos hoje ao Senhor: Senhor, o que em mim é verdade? O que em mim é mentira? Coloque-se agora diante da palavra de Deus e pergunta isso no silêncio da tua alma: Senhor, o que em mim é verdade? O que na minha vida ainda é mentira? E vamos escutar a voz do Senhor que nos ilumina, essa palavra que é a luz para os nossos passos, uma lâmpada luzente em nosso caminho, essa palavra que tem o poder de transformar a minha vida e a tua vida. O que ela te diz hoje? O que a palavra de Deus te diz nessa tarde? Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Essa é a mensagem de Deus para hoje. Temos um sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que nós professamos. Como são oportunas essas palavras. Permanecer firmes na fé. Meus irmãos, quantas pessoas estão titubeando diante das tempestades que nós estamos vivendo. De outubro para cá, imagino que meus irmãos sacerdotes também experimentam o mesmo, como a gente tem atendido pessoas que estão desesperadas com relação, por exemplo, ao futuro da nossa nação. Quantas pessoas estão atemorizadas, quantas pessoas perderam a sua esperança. Não sei se é o seu caso, mas possivelmente você conheça alguém assim tão perto de você. Permaneçamos firmes na fé, é o que o Senhor hoje nos diz. A palavra de Deus nos exorta a estar firmes. E o que nos garante a firmeza diante desse quadro terrível de insegurança humana? O que nos faz firmes? Qual a razão da nossa esperança? Diz-nos o autor sagrado: a fé que professamos em Jesus, sumo sacerdote, que está nos céus e vela por nós. Aqui está a razão da nossa firmeza, a fé no Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote, que está no céu e intercede por mim e por você. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa força. A nossa fé não é a fé ingênua, a fé pueril daqueles otimistas que acham que agora tudo vai ficar bem porque eles simplesmente pensam positivo. Não é a nossa fé. Essa é a fé infantil. A nossa fé é a fé realista daqueles que sabem que tempos difíceis podem sobrevir, mas eles sabem em quem puseram a sua esperança. Essa é a minha fé e a tua fé. E meus irmãos, os tempos de tribulação podem ser oportunos em nossa vida, para que nós entendamos
que a nossa paz não consiste na segurança humana. Não é o bem-estar da tranquilidade, o comodismo de quem não tem problema algum. Muitas pessoas associam a paz com isso, a ausência de problema. Minhas contas estão pagas, minha mulher não está reclamando comigo, meu filho está indo bem na escola, eu estou bem, estou em paz. Não é verdade. Há pessoas que têm uma tranquilidade grande na vida e são pessoas que não experimentam a paz. E há outros que sofrem tanto e vivem serenos e seguros, porque a nossa paz deve ser sobrenatural. Não são poucos os cristãos que depositam a sua esperança nas forças desse mundo. Por um lado, esses otimistas ingênuos, aqueles que acham que agora tudo vai ser mil maravilhas. O amor venceu, dizem eles. O amor venceu. Agora tudo vai ser mil maravilhas em nosso país. Esse é o otimismo ingênuo. Tampouco a esperança cristã, ela se coaduna com aquela tendência dos negativistas, aqueles que se desesperam diante do quadro que a gente vive. Uns e outros depositam a sua esperança na realidade temporal, numa espécie de paraíso terrestre. Nós cristãos precisamos ter a consciência que não temos aqui cidade permanente, que nossa pátria é o céu e, portanto, nada de esperar tempos de comodidade nesse mundo. Aqui nos esperam tribulações. A nossa vida aqui na terra, meus irmãos, sejamos realistas, ela é permeada de momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de dor, momentos de tranquilidade, mas há um tempo para cada coisa. Tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para descansar, tempo para sofrer. É a nossa vida na terra. Vamos caminhando entre cruzes e momentos de bonança. Mas sempre vai ser assim. Nunca esperar um paraíso terrestre. E nunca se desesperar quando esse paraíso terrestre não aparecer. Não quer dizer, meus irmãos, que a consciência de sermos cidadãos do céu nos deva alienar das realidades terrenas. Um cristão precisa estar, como nós falamos há pouco, completamente mergulhado nas realidades temporais. Precisamos de cristãos em todos os lugares do nosso mundo, nos lugares nobres. Precisamos de bons cristãos na política, na arte, em todos os lugares. Nós precisamos ser fermento na massa, sal da terra e luz do mundo. Não vamos nos alienar. Precisamos lutar e abandonar nossas omissões para transformar essa terra com a boa semente do Evangelho, mas sabendo que não vamos alcançar um paraíso terrestre. A nossa pátria está no céu. Precisamos entender que o Senhor não nos prometeu um paraíso nesse mundo, e sempre caminharemos assim. Afinal, nós temos que completar em nossa carne aquilo que falta aos sofrimentos de Cristo. Nós precisamos viver a vida do Senhor e experimentar também a nossa cruz de cada dia e as tribulações que a igreja experimenta ao longo dos séculos. Morrer com Ele, para com Ele alcançar a glória. Precisamos entender que nessa vida nos toca passar pelo Calvário para alcançar a ressurreição. Certa vez, em uma das aparições em Lourdes, a Santa Bernadette, Nossa Senhora lhe disse: filha, não te prometo fazer-te feliz nessa terra, mas neste mundo, mas sim no próximo. Não te prometo fazer-te feliz nesse mundo, mas no próximo. Nesse mundo nos espera muitas dores, mas temos o céu adiante. Temos o céu adiante, prometido para nós. Olhos nenhum jamais viram, ouvidos jamais escutaram, pensamento jamais contemplou aquilo que o Senhor tem reservado para nós no céu. E pelo céu vale a pena, meus irmãos, sofrer o que a gente tiver que sofrer nessa terra. Olhar para o alto, corações ao alto. O Senhor te diz hoje: filho, filha, sabe por que tu estás amedrontado? Inseguro com relação ao futuro? Porque não aprendeu a colocar em mim, somente em mim, a sua segurança. Deixa que eu seja o seu refúgio. Deixa que eu seja a sua força.
O Senhor está dizendo a mim e a você: filho, coloque em mim sua segurança. Deixa eu, não os poderes políticos, deixa eu ser o seu refúgio. Deixa eu ser a sua força. Lembremos do episódio da vida de São Pedro. São Pedro e a tempestade acalmada. Enquanto os olhos de Pedro estavam fitos no Senhor, Pedro andava com a força de Deus por sobre aquelas águas tempestuosas. Já tentaram imaginar aquela cena extraordinária? Imagina, meus irmãos, o mar revolto e de repente Pedro começa a andar sobre as águas. Que cena extraordinária! E os olhos fitos no Senhor Jesus. Porém, quando o seu olhar se desvia do Senhor e se volta para as intempéries, para a força dos ventos, para o poder dos mares, aí ele começa a afundar. Tirou o olhar de Jesus e se fixou na tempestade, começou a afundar. Como é que a gente não quer afundar se a gente detém mais o nosso olhar para as ondas do que para o Senhor? Se para nós é mais importante se fixar na fúria da tempestade do que no poder que Deus tem de acalmá-la. Como vai haver paz em nossa alma se você fica mais tempo do seu dia vendo vídeos e matérias de política na internet que vão roubando a paz do teu coração, do que você gasta tempo com a leitura orante da palavra de Deus, com a adoração ao Santíssimo Sacramento? Os teus olhos estão mais tempo na tempestade do que no Senhor. Como encontrar paz assim? Nós afundamos, meus irmãos. Talvez não seja o caso de todos, mas como sacerdote a gente tem atendido muitas pessoas assim, que vivem desesperadas compartilhando esse tipo de coisa o tempo inteiro. Matérias de política, vídeos e novas informações. Repito, nós não devemos ser alienados, mas gastamos muito mais tempo com isso do que com a nossa oração. Os nossos olhos se detêm mais na tempestade do que na glória e no poder de Deus. Como querer que haja paz em nosso mundo, paz ao nosso redor, se a gente divulga cada vez mais a desgraça do que procura edificar e fortalecer na fé aqueles que estão afundando? A gente compartilha muito mais nas nossas redes sociais notícias desgraçadas do que notícias que edificam, que confortam, que alimentam a fé. Nós precisamos fazer esse movimento contrário, afogar o mal com a abundância de bem, mostrar que a nossa esperança é sobrenatural e essa esperança não decepciona. Caríssimos, é importante que de quando em quando a gente lance um olhar sobre a história da nossa igreja. Não são poucos os momentos duros que a igreja passou ao longo dos séculos. E de onde vinha a fortaleza dos santos? De onde vinha aquela audácia dos mártires que não sofreram pouco? Homens e mulheres torturados, caluniados, perseguidos e maltratados fisicamente, e no entanto louvavam a Deus e manifestavam no Senhor a sua esperança e a sua fortaleza. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, diante de quem eu temerei? Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, reza muitas vezes esse salmo. São eles inimigos e opressores que tropeçam e sucumbem. Se os inimigos se acamparem contra mim, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Permanecei firmes no Senhor. E quem é esse Deus em quem nós somos chamados a depositar toda a nossa esperança, toda a nossa fé? Diz o autor sagrado: temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, exceto no pecado. Caríssimos, para algumas correntes e tradições filosóficas e religiosas, Deus é uma espécie de fundamento do universo, porém, ele não passa de ser apenas fundamento.
e permanece inalterável, inacessível no alto do seu trono. É o Deus dos filósofos e religiosos teístas. Deus é o fundamento de todo ser, mas Ele permanece lá, distante, bem longe de cada um de nós. Ele não se entende com a nossa realidade. Imaginemos se Deus fosse assim de verdade. Como seria desesperadora a nossa situação se nós não pudéssemos travar uma relação com Ele? Estaríamos aqui nessa terra à margem de uma sorte, de um destino cego. Mas esse não é o Deus verdadeiro. O Deus único e verdadeiro, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, não é só o Deus que criou todas as coisas, mas é o Deus que quis participar da nossa história. E não somente como espectador, mas com todas as vicissitudes que experimentamos em nossa vida, exceto o pecado. Deus assumiu a nossa natureza. Que tremendo o mistério da encarnação que nós cristãos cremos. Et verbum caro factum est. E o verbo se fez carne. Meus irmãos, que extraordinária essa afirmação que nós cristãos fazemos. Deus, criador de todas as coisas, Deus onipotente, se tornou um homem de carne e osso. Conviveu com cada um de nós, viveu as situações mais cotidianas da nossa vida. E o que isso muda na nossa relação com o Senhor? Muda tudo. Muda tudo. Porque nós sabemos que o nosso Deus é capaz de experimentar tudo aquilo que nós sentimos. O que nos enche de confiança de aproximar-nos dele é saber que Deus entende o que passa no meu coração, porque Ele também quis ter um coração humano. Pensa nisso. Quando você se aproximar de Jesus Eucarístico, quando você se aproximar de um sacrário, com a luzinha vermelha acesa, pensa nisso. Ali dentro não está uma relíquia, não está um pedaço de carne morto. Está uma pessoa viva, está um coração pulsante, um Deus que também é homem, perfeito Deus e perfeito homem. Em cada sacrário está o coração de Deus, de um Deus que sabe o que passamos, que experimentou em si o que significa a fome, o cansaço, que experimentou em sua própria carne a traição de um amigo, que experimentou a dor da morte de alguém que se ama. Um Deus que experimentou também juízos temerários alheios à dor e a própria morte, o sofrimento corporal. Deus sabe tudo aquilo que eu passo, porque Ele também quis passar isso. Ele quis viver a nossa vida. E detalhe, mesmo não tendo cometido pecado, o Senhor mostra uma compaixão extrema com as nossas fraquezas. Como isso é impressionante. Vejamos o exemplo do Evangelho da Santa Missa de hoje. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Um Deus que não cometeu pecado, ser capaz de ter uma compaixão extrema com cada um de nós. Como isso conforta o nosso coração. Por isso o autor diz, aproximemo-nos então com confiança ao trono da graça de Deus. Aproximemo-nos mesmo sem medo dos nossos pecados, sem medo das nossas fraquezas, sem medo de sermos incompreendidos, porque Ele me entende, Deus me entende. É tão difícil quando a gente faz a experiência de querer abrir a alma para alguém e a pessoa não entende o que a gente passa, não é verdade? A gente tenta expor o que a gente sente, os nossos sentimentos, e o outro não percebe, não alcança. Isso não acontece com Deus. Deus sabe exatamente o que eu sinto, o que eu passo. Ele conhece a minha alma com toda a sua transparência. Lançai sobre o Senhor toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Despejar no sacrário, no trono da graça de Deus, todo o nosso peso, todo o nosso receio, todo o nosso temor, todo o nosso desespero. Aprender a viver com os santos, aquele santo abandono. Minha vida está nas mãos de Deus. Meus amigos, a verdade é que nem eu nem você sabe
o que vai acontecer conosco no futuro imediato. O que vai acontecer nos próximos meses no Brasil, nem eu e você sabemos. Não sou profeta nem filho de profeta. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Deus não perde batalhas. Deus não perde batalhas. Guarda isso no coração. Não é uma palavra de efeito. É uma palavra de fé. Deus não perde batalhas. E quando parece que Ele perde, é assim que Ele está salvando. Olhemos o Calvário. Quem olhasse naquele momento Jesus crucificado poderia dizer, é o fim. Um fracassado. Acabou. Pregou, arrastou multidões, fez tantas curas, e agora aí? Se és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Um fracassado, morrendo, toda a sua obra por água abaixo. E no entanto, meus irmãos, era assim que Ele redimia a humanidade. Na aparente derrota de Deus, na morte de Deus, estava a sua vitória. Tão bonita aquela cena retratada na Paixão de Mel Gibson, quando Jesus cai com a cruz às costas e olha para Nossa Senhora e diz, vê, mãe, como eu faço novas todas as coisas. Enquanto a multidão burlava do Senhor, Ele estava fazendo novas todas as coisas. Hoje a gente olha para a nossa história e pode pensar o mesmo. Acabou. Apaga a luz e vamos embora. E Jesus pode estar dizendo, calma, eu estou fazendo novas todas as coisas. Às vezes, meus irmãos, as perseguições são oportunas para que a gente acorde de verdade e saia dessa fé morna que a gente tem vivido. Às vezes o sofrimento é oportuno para que a gente se volte para Deus com todo o nosso coração. E às vezes o castigo é importante para que a gente se volte para Deus, para que a gente se volte para o bem. O filho não entende quando o pai às vezes castiga, mas o pai sabe que é oportuno. Dizer um não fazer suas vontades. Deus sabe mais. Tão forte aquela frase de Chesterton, o cristianismo morreu várias vezes, mas ressuscitou outras tantas, porque Deus sabe o caminho para escapar do sepulcro. Deus sabe o caminho para escapar. Nada está perdido para Ele. Por isso, um filho de Deus não deve ter medo nem da vida, nem da morte. Nem da vida, nem da morte. O nosso único temor é de nos afastar dEle. O único temor que a gente precisa ter é, Senhor, que eu não me afaste de Ti. Que aconteça o que acontecer em minha vida, que eu nunca me afaste de Ti. E o resto? Omnia in bonum, tudo para o bem. Tudo concorre para o bem se eu estou unido a Deus. Até mesmo as minhas quedas. Tudo é tudo. Se eu amo a Deus, se eu estou unido a Ele, tudo concorre para o bem. Portanto, sem medo da vida, sem medo da morte, sem medo de nada. Confiando em Deus, que a gente permaneça firme nele. Padre, e a homilia que tinha que ser curta? Já são quase 40 minutos. Tá bom. Não vou me negar a mim mesmo. Estamos numa exceção aqui, mas já chegou ao fim. Vamos pedir ao bom Deus a graça, por intercessão de Nossa Senhora, que a sua palavra, essa palavra ouvida e meditada nesse tempo por nós, possa produzir frutos de santidade em nossa vida. No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.